dá pra deixar Jesus primeiro, deixar Jesus não é nada. Isso. Né? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, meu Pai, nós vamos fazer um trabalho, meu Pai, que seja bem feito. Essa entrevista possa, Senhor Jesus, ser dirigida por Ti, porque o Senhor é o principal aqui, comigo e com a Valéria, que te amamos e te adoramos. Senhor, nesse momento, Pai, nos assista. Senhor, seja conosco hoje e para todo sempre. Nós te pedimos, te agradecemos, nos dê a tua direção nessa entrevista. Amém. Amém. Já era vigília, né? Era vigília. Pois é. Eu ia anotar as perguntas, mas acabou que eu nem anotei nem nada. Eu já tenho minhas perguntas aqui na cabeça já. Tá bom? Tá bom. Olá, Valerete do meu mundão. Eu estou aqui em Ananindeua, Pará. Viu que hoje eu tirei meus cachecol, meus casacos, tô quase aqui seminua porque tá quente, tá calor pra caramba. Eu falei que não ia falar mais do frio, então tô falando agora do calor, né? Calorzinho de Belém, quem conhece sabe como é. Então, bem-vindo ao Dival. Hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha avó, a mulher que eu mais amo na vida, a mulher que me inspira, que é, assim, meu alicerce como família, assim, como pessoa, que eu amo muito. E, assim, eu espero que você se identifique com esse vídeo. Eu vou fazer algumas perguntas que são muito da nossa história, mas, assim, eu sei que a nossa história não diferencia tanto das outras histórias da família brasileira e por aí. Então, se você se identificar, deixe seu like, se você gostar. Inscreva-se no canal e, assim, veja esse vídeo até o final. Quem sabe você possa tirar um ensinamento, quem sabe a gente possa trocar essa experiência e ela seja muito proveitosa para você. Então, assim, primeiramente eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse o seu nome. Meu nome é Thelma Alice Barbosa dos Santos. Sim. Profissão? Eu sou camareira. Camareira. E idade? Eu tenho 74 anos. 74 anos. E a senhora é avó de quem? Eu sou avó da Valéria dos Santos Viegas e do Davi Caleb dos Santos. Então tá. Já se apresentou. E a senhora é filha de quem? Sou filha de Alice Barbosa dos Santos e Antônio Cândido dos Santos. Mais de quem mais? Não tem um lá em cima? Sim, esse é o principal. É Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso aí, como eu falo sempre pra vocês, né? Nós somos filhas e filhos de Deus, independente do filho dos Santos, da Silva, do Souza, do que você tiver, você é um filho de Deus. E os filhos de Deus, eles têm sempre um lugar no reino. E nós, aqui na Terra, nós temos missões, assim. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre isso, as missões que Deus nos dá, assim. Eu vejo muito que a minha hoje em dia é falar, compartilhar as minhas histórias. Eu já fazia isso há muito tempo, mas de forma muito despretensiosa, de forma muito amadora. Hoje em dia eu tento me profissionalizar mais, né? Para divulgar as coisas, para falar um pouco mais sobre as minhas vivências e o que isso pode, sobre dar meu testemunho de vida, para que isso possa de alguma forma edificar na sua vida. Assim como você também pode edificar na minha, né? Com alguma experiência sua. E hoje eu quero compartilhar, assim, um pouquinho das nossas vivências. Eu tô sempre falando muito de mim, assim, mas eu quero que vocês vejam um pouquinho do lado que é ela contando, assim, sabe? A minha avó contando como foi, assim, passar certas situações. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é, assim, o que fez a senhora desistir, assim, por vários momentos, entre aspas, né? Desistir da sua vida, dos seus trabalhos, das suas viagens, das suas coisas, para cuidar da gente, de mim e do meu irmão. Foi o amor que eu sentia por vocês. Eu jamais podia deixar duas crianças desamparadas. Jamais. O meu amor era muito grande, eu sofria muito de ver eles praticamente sozinhos. Então, foi isso que me fez desistir, o amor por eles. E eu gostava demais deles e não podia de maneira nenhuma deixar eles desamparados. Eu lembro quando a senhora foi embora para Goiânia, né? O quanto a gente ficou, eu já falei algumas vezes assim a respeito do relacionamento que a gente teve na infância com a minha mãe. Tem um vídeo que fala só sobre isso, assista. E assim, a gente passou um período morando com ela, que não foi fácil. A minha avó foi embora morar em Goiânia, no estado de Goiás. E ela passou um período lá, e foi um período muito difícil para mim e pro meu irmão, né?
E vendo assim a nossa avó indo embora. Eu lembro que ela pegou o ônibus e a gente chorava, né, avó? Era. Pequenininha. Minha mãe ainda perguntou assim se eu queria ir embora com ela ou se eu queria ficar. Eu falei, não, eu quero ficar, porque eu tinha medo também do meu irmão ficar sozinho com a minha mãe e tudo mais. Ela não era capacitada plenamente para cuidar de duas crianças, assim, tanto que não cuidou, né? Foi a senhora que criou a gente desde pequeno. A Valéria agarrava na minha mão, eu querendo entrar no ônibus, e com o Davi no colo, e ele agarrado no meu pescoço, chorando. Todos os dois chorando, para mim não ir. Mas eu tinha que ir porque eu fui trabalhar e eles tinham que ficar com a mãe deles um pouco. Nessa época a gente nós fomos morar em Outeiro. Para quem é daqui do Pará sabe, assim, a maioria das pessoas deve saber onde fica, né, a ilha de Outeiro. Passamos um período lá, depois nós fomos morar em Tocantins e a senhora foi encontrar a gente lá em Tocantins, não foi? Foi. Eu não aguentei ficar, eu chorava todas as noites e não conseguia dormir quase, me lembrando deles com saudade, sem saber o que estava acontecendo com eles. E eu ficava agoniada, mas até que eu desisti do emprego. Digo, eu vou atrás deles, e fui atrás deles. E hoje em dia, para fazer um resumão dessa história, tem duas pessoas formadas, saudáveis, bonitas, né? Que vivem seus sonhos por aí. Mas assim, não foi fácil. A gente passou por várias etapas quando nós voltamos de Tocantins para o Pará, acabamos entrando no movimento Sem Terra, onde aconteceram várias coisas, não foi, irmão? Era muito difícil. Ali foi complicado, né? Naquele lugar onde nós fomos acolhidos, mas assim, acolhidos de uma maneira assim, não boa, porque acabávamos dormindo no chão e a alimentação era muito tarde e era uma alimentação muito fraca e eu não aguentava de ver eles sofrendo assim, dessa maneira. E eu pensava assim, que a nossa vida ia ser sempre assim, mas sempre tivemos uma coisa, sempre fomos ligados a Deus e sempre orávamos e buscávamos o Senhor e sabíamos assim, que mesmo que ficássemos naquela vida assim, Deus não ia nos deixar nunca. E isso era nossa esperança de viver com Ele para sempre. E acabou que no final das contas nós fomos expulsos nós fomos expulsos do movimento Sem Terra, né? Pra quem não sabe, o MST. E aí a minha mãe arrumou confusão lá com uma das líderes lá, não foi, irmão? Eu lembro que eu era pequena, ela jogou até um chinelo meu, sei lá em quem. Brava, né, Maga? Eu muito brava. Esse gênio, gente, meu pai, minha mãe sempre foram assim, mais benção assim, de gênio, né? E nasceu o quê? Valerinha. A Valerinha aqui, abençoada também. E hoje em dia eu já me controlo mais, assim, eu peço pra Deus modificar meu coração, assim, mas assim, de vez em quando eu tô assim na fase, acho que na fase 2 da minha TPM, que eu tô assim, não respire perto de mim, porque eu não vou estar legal, assim, vou querer matar só pelo fato de a pessoa estar respirando. Mas antes disso, lá naquele movimento mesmo, quando nós ficamos lá, eu suponho que quase 5 meses, aí me escolheram para professora, eu mais uma moça. Nós éramos professora lá naquele movimento de crianças. E eu também tomava conta da biblioteca de lá. E isso me acalmava um pouco, me fazia ficar melhor. E estar perto deles também, mesmo no sofrimento, eu queria estar perto deles. Então isso era muito, pelo lado que era um lado ruim e um lado bom, porque eu estava perto deles. Sim, é uma coisa que a gente estava perto das pessoas que a gente amava, né? Mas assim, a gente enfrentava outras lutas e dificuldades financeiras e tudo mais, sendo que não tinha aquela necessidade, porque assim, meu pai, para quem conhece meu pai, sabe que o meu pai tem uma boa condição de vida, né? Então assim, a gente não precisava estar passando necessariamente por tudo aquilo, porque meu pai ele pagava a pensão para minha mãe, a minha pensão, né? E daí aquele dinheiro ela não repassava também, aí acabava que a vovó trabalhava. O que ela trabalhava, cuidava da gente, ela fazia todos os papéis, sendo que, sabe, dava para ser distribuída, assim. Às vezes, assim, eu penso que nós só passamos por tudo isso para hoje em dia poder falar, né, para outras pessoas que vivem, às vezes,
ou passaram por aqueles traumas de mostrar que a gente se curou e que não foi nós pela nossa força, né? Porque foi por Deus, né? E depois que nós saímos, né? Fala, e depois que nós saímos do Movimento Sem Terra, aí falamos assim, poxa, agora vamos ficar desamparados. Mas ao mesmo tempo, dizer assim, não, Deus não vai deixar. Aí nós fomos para um lugar e lá arranjamos um terreno, limpamos e ficamos morando. Lá arranjamos madeira, fizemos um compartimento embaixo, outro em cima. E ficamos muito tempo ali. E depois eu arranjei um emprego à noite e tinha que levar as duas crianças, a Valéria e o Davi Caleb. E levava para aquele emprego porque o senhor da casa e a senhora, eles trabalhavam numa praça lá perto de Caranduba. E eles vendiam lanche. E eu ficava com as duas crianças deles e ficávamos ali. E depois tivemos que sair, porque também eles pararam de vender lanche, mas Deus já providenciou outra coisa. E nós viemos embora para cá, não foi? A senhora trabalhou numa casa também que eu tinha aqueles senhores, né? Trabalhei. Mas acho que foi até antes, não foi? Nem lembro. De vez em quando eu estava trabalhando numa casa ou noutra, para ajudar nas despesas. Sim, verdade. E depois Deus providenciou, que eu digo assim, a Valéria não tem necessidade, o pai dela tem condição. Eu vou entregar a Valéria para o pai dela, porque ela não tem necessidade de viver nessa correria, para lá e para cá, desamparada. E chamei o pai da Valéria, ele veio e levou a Valéria para morar com ele. Aí melhorou a situação dela. Aí eu fiquei só com o menino. E o menino eu criei e quando nós saímos de Mosqueiro, vendemos aquele terreno e eu comprei aqui onde nós moramos. E quando eu comprei aqui, era um quartinho, entrava água, era lama no chão, a água ficava até aqui. E nós sofremos muito. E nós dormíamos no papelão. Só que eu disse, nós não vamos mais dormir no papelão. Fui na estância, comprei madeira, que eu ainda tinha dinheiro, o resto do dinheiro que sobrou daqui do terreno que eu tinha comprado. Comprei madeira, fiz o beliche. E assim foi se passando o tempo. No fim, eu trabalhei para uma senhora que era candidata a deputada e ela disse para mim, se você trabalhar para mim no fim da eleição, eu vou lhe ajudar com cheque moradia. Aí ela cumpriu. Quando terminou a eleição, aí eu recebi, nesse tempo o prefeito era o Helder Barbalho, e ele nos deu um cheque moradia e nós construímos os 2 compartimentos aqui nessa casa, mas o meu filho continuava, Davi Caleb, estudando e a Valéria estudando também, mas com o pai dela. E ele se formou, ele é formado em gestão pública. Ele é formado em gestão pública e ela se formou de professora. Mas depois de adulta já, nós passamos já uns tempos, aí o tempo foi se passando e ela foi para o Rio de Janeiro, foi para a faculdade, se formou lá na faculdade do Rio de Janeiro e ele se formou aqui mesmo. E nós continuamos na luta, não terminou, mas sempre com vitória. Nunca deixamos Deus, porque isso é importante. Se você está me ouvindo, quero dizer para você que aceitar Jesus é a melhor coisa que existe na vida. E se você estiver me ouvindo, aceite Jesus como seu todo suficiente salvador pessoal, porque só Ele pode ajudar. Foi Ele que nos ajudou nessa luta toda a vencer. E nós estamos continuando vencendo, sempre com luta, mas a luta é menor e as vitórias são grandes. Eu, assim, durante um período, né, como eu fui morar com meu pai, e meu irmão ficou, a vovó ficou com a guarda,
E daí nós tivemos aquele distanciamento natural, assim, mas de vez em quando um visitava o outro. E eu vim aqui em várias etapas, né, dessa casa. Eu vim quando era só um quartinho de madeira, né? Era só um quartinho, a gente dormia no papelão mesmo, né, Ron? Dormia no papelão. E daí foi fazendo beliche, aí depois fizeram um quartinho de alvenaria por fora. Aí quando foi tirar a madeira? Quando chegou o dia de tirar a madeira do quartinho antigo, o rapaz batia assim na parede, despedaçava tudinho. Aí foi um monte de pedacinho ali para fora no canto. Nesse tempo ainda não era asfaltado, porque agora já é asfaltado aqui. Nesse tempo não era asfaltado, eles levaram tudo ali para um canto que tem aqui e queimaram um monte de pedacinho de madeira. Incrível, né? Para você ver assim como Deus sustentou até o final, porque para vocês entenderem, ela foi construída a casa de alvenaria por fora e por dentro ficou a de madeira, né? Então quando eles foram tirar, já estava se despedaçando da própria mão, assim, do rapaz que estava tirando. Então, isso quando... Aí foi o primeiro quartinho, e depois foi aumentando. Agora eu vou mostrar pra vocês, assistam lá, me sigam no Instagram. E no Instagram, tanto no meu pessoal quanto no meu da empresa, que vocês vão ver, eu vou colocar um IGTV lá pra vocês verem, um Reels. Vocês olhem lá pra ver como é que tá a casa agora, e a tendência é melhorar, né? Porque a vida é assim, a vida é uma evolução. E a gente tem sempre assim, se a gente está com pouco agora, mas se a gente mentalizar, focar a nossa fé em Deus, assim, e não ter medo, sabe? Correr atrás dos nossos sonhos, a gente consegue com a nossa perseverança, mas principalmente com a ajuda dele, né? Com a fé dele. Porque quando a senhora veio pra cá, lembra que a senhora ia comprar em outro lugar? Gente, ela não tinha quase dinheiro, né? Conte essa história. Eu não tinha quase dinheiro. Eu comecei a vender o terreno de lá em pedaços. Então eu vendi um terreno R$900. Eu tinha R$900. Aí eu e o meu filho, né, que ele é meu filho, ele me chama de mãe, e eu e meu filho, a gente vinha por todos os lugares e procurando casa. Eu fui ali em Marituba, quando chegou lá, eu ia comprar um terreno em cima de um lago, porque era barato. Aí... Quanto terreno? Estava R$200 nesse tempo, foi em 2005. Aí Jesus veio e falou assim comigo, não, espere mais um pouquinho. E eu ouvi, a senhora já vinha com um recibo. Eu disse, senhora, não vou comprar. E tinha muita formiga de fogo lá. Aí eu disse, não vou comprar, senhora, desculpa. Aí ela voltou com o recibo e quando foi no outro dia, aí Deus disse assim, pega o ônibus aqui e vão nessa direção. Eu peguei o ônibus daqui de Ananindeua, junto com o menino. E o ônibus veio, quando ele passou por aqui. Quando ele passou, aí aquela voz disse para mim, desce aí. Eu ia para outro lugar, porque eu já tinha visto um lugar onde tinha uma invasão com um monte de casinha de madeira. E eu ia para esse lugar lá na Cidade Nova. Mas quando aquela voz disse para mim, desce aqui, eu obedeci. Já fui descer ali numa igreja que tem, já dobrando para o Cuçambá, uma igreja pentecostal, e eu desci lá e vim andando. E quando eu cheguei aqui, encontrei um senhor que ia com um carro de mão cheio de terra. Aí eu falei, senhor, tem terreno ou casa para vender aqui? Aí ele falou assim, vá ali naquela rua que era justamente aqui, que tem uma para vender. E eu cheguei aqui, bati, aí morava um casal com 2 filhinhos. E eles vieram, era tudo de chão mesmo, de terra. Aí, com 2 filhinhos, aí ela veio e disse, aqui tá para vender. Aí eu perguntei, quanto é? Ela disse, era 500, mas como eu vou me mudar, depois que eu vender aqui, eu vou me mudar lá para perto da casa da minha sogra, para ela me ajudar a tomar conta das crianças, para eu poder trabalhar, eu vou vender por R$600, porque é justamente a quantia que eu estou precisando para terminar a casa de lá. Aí eu disse, tá bom, faça o recibo. E ela fez o recibo e na mesma hora eu paguei. E eu disse, quando eu posso receber? E nós viemos aqui, era numa terça-feira. Ela disse, passe aqui no sábado, que meu marido está aqui, a gente vai se mudar no sábado mesmo. Aí eu passei no sábado e eles se mudaram no sábado mesmo e eu fiquei com o quarto. Aí você vê, quando a gente é obediente a Deus, porque aquela voz era de Deus. Deus me queria aqui, depois que nós viemos para cá, melhorou muito, não tinha água nas casas.
não tinha luz. Entende? A luz era tudo ligado, um monte de fio aí fora, uma ligação uma por cima da outra. Era a maior dificuldade aqui, a rua enchia e a água subia, era até aqui. E entrava água aqui dentro, a água que vinha aí da rua, entrava tudinha lavando. Então foi muita dificuldade, mas foi muita luta, mas também muita vitória. E hoje em dia nós estamos aqui. Bem, graças a Deus, o Senhor nos ajudou, né? E estamos aqui. Não precisou a Valéria se marginalizar, nem se prostituir, entendeu? E não precisou o Davi ser marginal. Entende? Então todos os dois hoje em dia, com a maior dificuldade, se formaram por vontade própria, por querer, entendeu? Todos os dois estão formados e Deus continua nos ajudando nas lutas mesmo, mas estamos sendo sempre vitoriosos. Então, você também que está me ouvindo, que está ouvindo a Valéria, você lute. Se você também tem dificuldades, que você vai ser vencedor ou vencedora. E confie em Deus, que você vai sair dessa. Assim como nós saímos, você também vai sair. Sim, é o que eu sempre falo, porque assim, a maioria das pessoas me veem tudo por aí, quer ver quando eu fui pro Rio. Quando eu fui pro Rio, eu viajava muito em congresso, outras coisas, e eu vi muito comentário das pessoas falarem, Valéria, só vive pra viajar, só que as pessoas não veem às vezes as dificuldades, sabe? Hoje em dia, quem vê assim uma casa própria, né, que aqui no Pará tem essa facilidade de vender terreno, fazer esse tramóio aí, né, que tudo doido, vende terreno, casa por um preço bem simbólico e deu. Mas não tem título, não tem coisa, mas aqui essa casa, ela tem a posse e a propriedade, né, Vó? Porque depois quando passou, o dono da terra, não foi, Vó? Concedeu um título de propriedade de terra para todos os moradores. Aconteceu tantas bênçãos assim, nem o IPTU, gente, daqui, né? O povo daqui, dessa parte aqui, foi isento, porque assim, foram muito abençoados, muita base de oração, muita base de fé, muita base da pessoa acreditar que ia dar certo, né? Então, às vezes, assim, você tem uma coisinha ali, que você acha pouco e você menospreza, mas aqui, naquele pouco que Deus quer te multiplicar, naquele pouco que Deus quer te abençoar. E, às vezes, se você menosprezar, você não dá valor, você acaba perdendo até o pouco que você tem, sendo que você poderia adquirir coisas melhores, sabe? E, assim, a simplicidade das coisas, assim, hoje em dia eu dou muito valor. Não importa se eu estou numa cobertura, eu sou uma pessoa que consigo viver em qualquer ambiente. Porque como eu sei, a minha origem é humilde, vai ser humilde a vida toda. Não importa se eu estou numa cobertura, se eu estou no Plaza, no Copacabana Palace, eu sei curtir cada ambiente, eu sei dar valor a cada coisa, desde a coisa mais luxuosa, a coisa mais simples. Porque eu sei que cada coisinha ali tem a mão de Deus, cada coisinha ali é Ele trabalhando. E é isso, né, gente? Teriam 1001 histórias para contar, porque não dá para resumir uma vida, várias vidas, no caso, em um vídeo, mas assim, basicamente é isso. Se você tem fé, se você está numa situação difícil, você pode até estar numa situação boa, mas se você olhar para o lado e conseguir ajudar alguém que esteja numa situação, quantas vezes nós fomos ajudados, e mesmo nas nossas dificuldades, quantas vezes a gente conseguiu ajudar outras pessoas, né? Então é isso, ajude, faça o bem ao próximo. E se pegue com Deus, se pegue com algo maior, se pegue com uma força maior que seja assim. Você não está sozinho, sabe? Independente se você tem alguém ou não do seu lado, você nunca estará sozinho. Jesus está contigo, Ele deu a vida por cada um de nós. Todos nós temos um preço de sangue. Então, assim, foi pago muito caro, assim. Já pensou, é um amor tão grande, porque a gente... É uma coisa quase inimaginável, assim, pelo nosso instinto de sobrevivência. A gente dá a vida por outra pessoa. Imagina, se dá a vida por um monte de pessoas. Por alguém que a gente ama, já é difícil de imaginar. Mas, assim, por um monte de gente que cuspiu na cara dele, que colocou uma coroa de espinho, que fez tantas coisas, zombou, humilhou. Então, assim, ele sofreu tudo isso por nós, por mim, por você, por cada um de nós. Então, aceite o amor dele e ele vai transformar a sua vida. É isso, Rosinha? É sim. Não tá. Quer falar mais alguma coisa? Já falou? Botou? Tem tanta coisa, mas tá bom. Tem muita coisa pra falar, só que não tem muito tempo, né? Então eu encerro esse vídeo deixando essa mensagem e pedindo pra que você tenha mais fé e acredite mais nos seus sonhos, porque tudo é possível. A Bíblia já diz assim, nada é impossível, tudo é possível ao que crer, né? Então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu me pego muito nessas coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu fico um monte de coisinhas na minha cabeça, né? E quando eu tô numa situação difícil. Sim. Então, deixamos uma mensagem para você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso. Com essa mensagem a gente se despede e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Beijão de luz da Tia Val e até o próximo Val.